Olá, tudo bem? Sabe aquela sensação de ver alguém que parece que não sai do lugar, que vive num ciclo sem fim de estagnação? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa análise bem provocadora, que aponta o dedo para uma mentalidade bem específica, uma que, segundo a fonte que a gente está estudando, é basicamente a receita para uma vida medíocre. Então se prepara porque essa análise aqui vai ser bem direta. Forte, né? A análise já começa assim, sem anestesia. E essa frase, ela já dá o tom de toda a nossa conversa. A gente vai encarar verdade, de frente. A ideia central aqui é que essa mentalidade não é só um traço de personalidade, sabe? É mais como uma armadilha que a própria pessoa cria para si mesma. Então, para a gente entender direitinho como essa sentença que a pessoa se dá funciona, a gente precisa desmontar ela, peça por peça. Vamos dar uma olhada na anatomia dessa mentalidade, nos sinais que mostram que ela está ali. Basicamente, a análise aponta para 3 pilares. O primeiro é terceirizar a responsabilidade. Sabe como é? A culpa é do governo, dos pais, do chefe, de todo mundo menos de quem deveria assumir. Depois, vem a dificuldade de ser o autor da própria vida. Aquela coisa de não conseguir dizer, ok, a escolha foi minha, o erro foi meu. E por último, a rejeição total a críticas. Qualquer feedback vira um ataque pessoal, em vez de ser visto como uma chance de melhorar. Mas espera aí, de onde vem isso tudo? A fonte que a gente está vendo sugere que não é por maldade, não. É medo, puro e simples. Medo de falhar, de ser julgado, de ficar de fora. E aí, para se proteger dessa dor, a pessoa acaba criando uma espécie de fortaleza de desculpas, sabe? Um escudo para proteger um ego que, no fundo, é bem frágil. E esse comportamento tem tudo a ver com um conceito de uma psicóloga chamada Carol Dweck, a tal da mentalidade fixa. É basicamente acreditar que as nossas qualidades não mudam, que são fixas. Pensa bem, se alguém acredita que nasceu assim e pronto, que não dá para mudar, qual a motivação para tentar melhorar? Nenhuma, né? É aí que o vitimismo encontra um terreno perfeito para crescer. Ok? Então a gente já entendeu como funciona e de onde vem essa mentalidade. Mas e as consequências? Qual é o preço que se paga por viver sempre culpando os outros e dando desculpas? E aqui que está o grande paradoxo, né? Se culpar os outros é um jeito de se proteger da dor, como é que isso leva direto para o fracasso? A resposta é até que simples. Culpar os outros paralisa. Quando o dedo aponta para fora, a pessoa se livra da obrigação de fazer alguma coisa a respeito. Olha só essa comparação. De um lado, a culpa. Ela cria o que a fonte chama de inferno seguro. É um lugar onde nada muda, é previsível, mas também nada melhora. Do outro lado, a responsabilidade. É desconfortável, com certeza, mas é ela que serve de combustível para o crescimento. É ela que força a gente a encarar os problemas e, no fim das contas, a se tornar o protagonista da própria história. Essa frase resume tudo, né? É um soco no estômago, mas é a pura verdade. Pensa na sua energia como se fosse dinheiro. Dá para gastar tudo construindo muros de desculpas ou dá para investir na construção de pontes que levam a soluções? Onde essa energia vai ser gasta, bom, isso define o resultado final. E esse é o ponto-chave de tudo. No momento em que a responsabilidade é transferida para outra pessoa, o poder de mudar a situação vai junto. É como entregar a chave da sua própria vida para alguém e falar, toma, cuida aí. O controle sobre o próprio destino simplesmente desaparece. Olha, o cenário parece bem ruim, eu sei, mas calma, a ideia aqui não é só apontar o problema. A análise também mostra uma saída, um caminho para mudar. E uma solução que na teoria é simples, mas que na prática exige uma força danada. E o antídoto para tudo isso se resume a uma única palavra: coragem. É isso. Não é sobre talento, não é sobre sorte, nem sobre as circunstâncias. É sobre ter a coragem de olhar a realidade de frente, mesmo que doa, e tomar as rédeas. Tá, mas coragem pode parecer meio vago, né? O que é isso na prática? Bom, é a força de admitir, aqui eu sou fraco, aqui eu errei. É parar de reclamar das cartas que a vida deu e começar a jogar o jogo para valer, buscando um jeito de ganhar com o que se tem na mão. É, no fim, assumir a autoria completa da própria vida. A análise até propõe um tipo de ciclo de crescimento que chama de roda da vida. Funciona assim. Primeiro, encarar a dor do erro, sem justificar. Essa dor, então, vira uma espécie de raiva produtiva, sabe? Um combustível. Aí, com essa energia, vem a ação para corrigir o que deu errado. E quando o resultado vem, a satisfação que se sente cria um novo degrau, um novo nível de competência. E essa frase amarra tudo. A coragem de encarar esse desconforto, essa dorzinha do crescimento, é o que liberta daquela prisão da mediocridade. Porque a liberdade de verdade não é não ter problemas, é ter a capacidade de escolher como a gente vai responder a cada um deles.
Bom, e com isso a gente chega na reta final da análise. E a mensagem aqui fica bem clara. É sobre pegar o volante de volta e decidir quem é que está no comando. A fonte usa uma metáfora que eu achei perfeita, a do teatro de cordas. Viver nessa mentalidade de vítima é como ser um fantoche, um boneco no palco da vida, sabe? Os movimentos são controlados pelas cordinhas da culpa e das desculpas. E a proposta aqui é bem ousada: pegar uma tesoura e simplesmente cortar essas cordas. Essa ideia bebe muito da fonte de um conceito chamado responsabilidade extrema. A lógica é direta: assumir 100% da responsabilidade por tudo, mesmo por aquilo que parece não estar no nosso controle. Tipo, o projeto da equipe deu errado. Em vez de apontar o dedo, a pergunta é: o que eu poderia ter feito de diferente para evitar isso? Essa mudança de chave coloca a gente no centro da solução e não do problema. No fim das contas, a mensagem é essa: a vida é como um jogo que já começou. Não dá para escolher as cartas que a gente recebe, mas dá para escolher como jogar com elas. O progresso de verdade só começa quando a gente para de reclamar da mão que veio e começa a focar em como ganhar o jogo. E para fechar, essa citação. Ela resume a essência de tudo isso. É um lembrete de que o poder de jogar o jogo da vida, esse poder está nas nossas mãos. Ninguém pode fazer isso pela gente. A ficha é nossa. E a gente termina com essa reflexão. Quem, afinal, está no controle do seu jogo? O que a gente viu hoje mostra que existe uma escolha clara entre a paralisia confortável da culpa e a jornada desafiadora da responsabilidade. A decisão, no fim, é de cada um. É isso por hoje, pessoal. Até a próxima.